Boa tarde, meu girassol. Estamos aqui com esse sol maravilhoso de Porto Alegre para eu te contar algumas coisas sobre a procrastinação. Convidei a minha amiga, nossa professora Paula, da Escola Mídia Amor, que ela também vai falar sobre esse tema aqui junto comigo. E nós vamos trazer questões essenciais para você superar de vez essa história de ficar postergando as coisas, deixando para depois, porque é o seu sonho que você está adiando. Paula tem para contribuir com a gente neste assunto. Eu vi que ela fez uma live mais cedo, isso me empolgou muito. Seja muito bem-vinda, Paula. Como é que você está? Oi, Christian, obrigada. Tô ótimo. E você? Pronto para falar sobre esse assunto que eu amo? Será que não é melhor a gente deixar para depois, Paula? E procrastinar essa live? O que você acha? Talvez, assim, eu tenho outras coisas para fazer agora. Tô com uma preguiça, né? Já são 5. É complexo, né, Paula? Eu vi algumas pessoas publicando o livro Essencialismo e te marcando, e Uhum. eu acredito que muito do que a gente vai falar vem da leitura daquele livro, porque, nossa, teve um projeto, Paula, que eu estava envolvido, e o livro Essencialismo foi decisivo para eu tomar uma decisão em relação a sair do projeto, sabe? A escolher, Hum. entender que ele não era prioridade para mim. Foi uma decisão muito difícil, mas hoje eu tenho total clareza que esse essencialismo ele é muito útil para nós, sobretudo para falar de procrastinação, né? Você Uhum. fez seus exercícios ontem à noite, não fez, Paula? Fiz. E aí, Sempre. estava Tenho a minha frio? rotina aí. Ah, Apesar do frio, né? Não como Porto Alegre, mas apesar do frio, apesar da preguiça, às vezes o cansaço, a gente ter a rotina certa é muito importante. Mas eu acredito que para a gente vencer a procrastinação, a gente precisa alinhar a nossa motivação. Porque muita gente tem essa noção de que procrastinar é ser preguiçoso, é não ter as habilidades necessárias. E aí eu costumo falar que a procrastinação anda de mãos dadas com a culpa, né? Porque aí a pessoa fica se sentindo culpada e isso vai gerando ciclos negativos dentro da vida dela. Ah, eu não consigo fazer isso, aí isso vai gerando culpa. Eu vou entrando em outros ciclos negativos na minha vida, né? Então uma coisa vai boicotando outra, assim, vira um efeito cascata negativo. E eu vou me sentindo cada vez mais incapaz de mudar aquela situação. E aí o que eu acho que era preguiça vai piorando, porque a procrastinação é você intencionalmente deixar de fazer algo, não porque você esqueceu, não porque estava cansado. Se você está cansado, você descansa e faz. O uhum. procrastinar é porque você deixou para lá por algum motivo que precisa ser questionado. E acho que essa é a raiz que a gente vai brincar um pouquinho hoje, né? Massa, Paula. Tem um TED que eu assisti sobre procrastinação, que o cara usa uns macaquinhos para fazer a explicação dele. Você já assistiu esse TED? Não. Eu vou te mandar depois. Quem quiser me manda um direct para eu mandar também. Mas Legal. ele conta, Paula, que dentro da nossa cabeça tem um leme. E a gente precisa assumir esse leme, que é o volante do barco, para Uhum. tocar as nossas coisas. Só que de vez em quando o macaquinho entra e toma esse leme e faz um monte de bagunça. E ele só sai quando chega o monstro do prazo. O monstro do prazo chega, é a hora que o macaquinho ele larga o leme, mas ele começa a gritar tanto que por mais que você consiga assumir o controle, é aquele controle turbulento, sabe? Uhum. Eu acredito que eu estou viajando um pouco, mas é mais ou menos essa linha e é muito didática para a gente entender que geralmente a gente para de procrastinar por conta do prazo. E aí a gente deixa o macaco brincando no Uhum. nosso leme o tempo inteiro. E o macaco, ele gosta de brincar, ele gosta de navegar nas redes sociais, ele gosta de descansar, ele gosta de várias coisas que são diferentes daquilo que a gente assumiu como essencial para nós, ou melhor, a gente não assumiu, porque o dia que a gente assumir, Hum, a gente para de exato. procrastinar. Uhum. Como que ressoa para você essa explicação do jeito que eu contei? Eu queria que o pessoal que estivesse online com a gente comentasse se eles agem mais quando o prazo está para estourar e aí é que eles partem para ação ou não. Se eles entram em pânico e paralisam, porque cada um tem um mindset, como você falou, né? O macaquinho de cada um das nossas cabeças age de um jeito.
O que é legal a gente perceber é que quando a gente não escolhe, alguém vai escolher pela gente. Já que você citou o essencialismo, ele trabalha muito em torno disso. Se a gente não define o que é importante pra gente, alguém vai definir. E eu gosto muito de brincar com aquela música do Zeca Pagodinho, sabe? Que todo mundo fala, deixa a vida me levar. Se você deixar a vida te levar, ela vai te levar pra onde ela quiser. Então se prepare aí pra ter um caminho totalmente desconhecido. Agora, quando você sabe o que é importante para você, quando você entende para onde você quer ir, qual é o sentido a partir do seu sentir, aí você começa a definir um pouquinho mais quais são os critérios de escolha. E tem coisas muito simples que dá para a gente fazer. Acho que essa é a principal brincadeira dentro da nossa mente para confrontar os macaquinhos, é entender como organizá-los, como acalmá-los quando eles estiverem fazendo essa bagunça interna. Quando a gente tiver muita coisa na nossa frente e ficar em um mini pânico de não saber nem por onde começar, é legal a gente ter um pequeno sistema de como acalmar os pensamentos ansiosos, às vezes catastróficos, que faz a gente olhar o pior cenário, para perguntar, tá bom, qual é o meu critério de escolha aqui? O que eu quero fazer? O que é mais importante? Tem gente que o critério de escolha vai ser pelo prazo mais urgente, tem gente que vai ser pelo tipo de impacto que a atividade vai causar, ou tem gente que pode escolher o tipo de prejuízo que a atividade vai causar, mas é legal cada um ter os critérios, né, para conseguir definir primeiro o que é ou não é importante, sistematizar as escolhas. Sabe de uma coisa, Paula? Geralmente nas atitudes, assim, nos momentos da minha vida que eu me vi mais procrastinando, e eu sempre estive envolvido em mais de uma iniciativa, então eu sempre procrastinei mais de uma coisa. Eu procrastinava as duas, e aí chegavam os 2 monstros, os 3, os 10 monstros do prazo para me aterrorizar. E você está falando aí de critérios não inteligentes para a gente fazer isso, né? E um deles, e eu acredito que é muito presente para mim, é pensar quem é a pessoa ou a coisa mais brava envolvida em cada projeto. Olha que coisa louca e disfuncional. Por exemplo, eu estou em atraso com você e com o Diego Lamin, que acabou de entrar na live. Só que o Diego Lamin é mais bravo. Então eu acho que eu vou entregar, vou correr mais, vou priorizar o do Diego, porque a Paula, às vezes eu vou conseguir levar ela na conversa e tal. E foi interessante você falar, me reconheci em todos que você disse, mas acrescentando, eu acho que eu tenho um pouco dessa sombra de olhar em qual que eu vou me prejudicar menos, dizendo até dessa relação social, pelo medo de desagradar as pessoas. Só que é um medo nada inteligente, porque ao invés de fazer coisas para agradar e entregar uma coisa sólida, consistente, eu fico empurrando com a barriga, o macaquinho toma conta, até a hora que o monstro chega, e o monstro com mais cara de mal é o que eu vou alimentar primeiro. Você se reconhece de alguma forma com isso? Muito. Eu falo que eu sou uma perfeccionista no processo de cura. Porque muita gente não relaciona, mas a procrastinação está diretamente relacionada ao perfeccionismo. Quem quer muito que as coisas estejam totalmente nos trinques, demora para começar uma atividade. Porque os critérios nunca vão ser bons o bastante. Nem os critérios externos, nem os internos. Eu lembro que quando eu fui fazer minha transição de carreira, eu tive na minha cabeça que eu queria fazer o curso tal, na universidade tal, para estar totalmente preparada para essa transição e chegar com muita autoridade no assunto. E na época eu estava fazendo um processo de coaching e meu coach muito sabiamente me falou: Paula, se você esperar você ficar perfeita para começar, você nunca vai. Você já estudou bastante. Usa o que você tem, vai aprendendo na jornada, vai curtindo a jornada para não procrastinar o seu sonho. Coloque prazos, coloque metas e principalmente destrinche as atividades. E essa é a maior dica que eu posso dar para os perfeccionistas que estão assistindo a gente, porque foi assim um divisor de águas na minha vida. Quando você tem um objetivo muito grande e você colocar muito empecilho, inclusive de não ser bom bastante, faz atividades menores, sabe? Coloque aquilo, primeiro passo a passo do que você possa fazer e sugira para sua mente como você pode mudar 1% ao invés de querer transformar 100% daquele desafio.
Acho que essas pequenas coisinhas vão ajudando a gente a clarear e a colocar mais realismo nos nossos sonhos. Uhum. Uma coisa que me ajuda muito é papel, sabe, Paula? Quando os monstros estão na cabeça, eles adquirem os tamanhos que eles quiserem, que a gente permite que eles alcancem, né? Mas quando a gente coloca no papel, a coisa ela fica muito mais tangível. Por exemplo, eu estou numa semana de lançamento, e aí são várias demandas, várias entregas, não dou conta. Ou melhor, aí o que eu vou? Eu vou num Google Docs, assim, num bloco de notas, e eu coloco o meu dia todo picado, assim, 7, 8, 9, 10, 11, até 23 horas. Alguns com algumas subdivisões, tipo 9h30, 9h25, 9h50. E aí eu vou colocando tudo que precisa ser feito ali, e a mágica acontece quando eu vejo que 15 horas sobrou, 20 horas sobrou, a gente começa a perceber até um intervalo de respiro que não existia antes desse tipo de atividade. E aí é interessante a gente reparar, porque antes eu achava que esse nível de planejamento, de roteirização do meu dia, iria me aprisionar. E eu não ia fazer nada que eu queria. E aí eu não planejo, tento tocar o barco, os macacos aparecem, não me dão prazer, porque vem esse processo de culpa. Então, o momento que eu vou navegar no TikTok, no Instagram, não é aquele deleite, porque eu estou fazendo com o olho lá nas coisas que eu tenho que fazer. E no final do dia eu termino frustrado. Dessa forma, eu consigo planejar o meu dia, garantir que tudo seja feito com a máxima clareza, sem esquecer nada, que acaba que no calor do momento passam algumas coisas. E ainda surge um intervalozinho que eu quero para fazer o que é importante para mim. Academia, meditação e tal, que são coisas que ninguém tem tempo para fazer isso. Porque ninguém tem tempo para roteirizar o dia. Só que quando você roteiriza o dia, surge o momento para você roteirizar o próximo dia. É uma mágica muito interessante, né, Paula? Eu quero saber se você usa a técnica que o livro Essencialismo falou. Porque eu achei muito interessante, mas eu ainda não apliquei. Apesar de eu planejar bem o meu dia, eu não coloco muito horário. Eu ainda não cheguei nessa etapa, até pelo medo de aprisionar. Então é legal ver o depoimento de alguém que está fazendo isso. Mas ele Legal. sugere a gente colocar 50% a mais do tempo que a gente estimou para uma atividade, porque a nossa cabeça tende a ser otimista. E a minha é muito. Eu programo milhares de coisas para fazer no meu dia. E eu tenho tentado ser mais disciplinada nisso e reduzir, dar uma enxugada para eu não ficar todos os dias frustrada de olhar o meu checklist e ver vários itens que eu não consegui atender. Você chega a fazer esse planejamento a mais no tempo ou não? Olha que interessante, Paula. De maneira racional, não para te responder, mas eu vou trazer uma reflexão. Porque o seu otimismo ele está ligado a pensar que você dá conta de fazer tudo sem tanta clareza se realmente existe tempo hábil para fazer. O meu, ele está muito ligado a um excesso de confiança que eu fico assim, vai dar certo. E aí, às vezes, eu penso que olha que doido, porque no vai dar certo, eu marco uma coisa para fazer sexta, faço quinta, entrego sexta e dá certo. Só que se eu não fosse tão autoconfiante, fosse mais prático, eu faria na terça e teria mais tempo até sexta ou para aprimorar aquilo que eu fiz ou para fazer outras coisas. Deu para acompanhar o raciocínio, Sim, Paulo? sim. É um otimismo também, mas é um otimismo. Quando eu penso em procrastinação, me vem duas palavras muito fortes na cabeça, Paula, que são covardia e arrogância. Para mim, toda vez que eu procrastino, eu vejo assim com alguma clareza que está vindo de algum desses lugares. Essa arrogância de que eu dou conta, e aí se eu tenho, por exemplo, uma imersão para entregar domingo. E aí, se eu não me vigiar, eu faço ela sábado de manhã e domingo de manhã. E o legal é que fica uma coisa boa, mas não fica uma coisa excelente como poderia ficar desse jeito que eu estou fazendo agora, graças a Deus, que é a semana toda ficar debruçado sobre aquilo, separando um tempo. E aí eu vejo que isso vem muito da época de escola, que a gente está muito contentado com a média. E eu tiro a média. Se eu estudar para uma prova, no dia anterior eu tiro a média nela. Mas eu não aprendo o suficiente, eu não memorizo aquilo, eu não crio propriedade para aplicar no meu cotidiano as coisas que eu só memorizei para entregar naquela prova. E aí esse é um pouco do aspecto da arrogância. Não, no fundo eu sei que eu dou conta, então eu não preciso perder o meu tempo agora, porque depois eu vou Tá. fazer um sanduíche e vou dar conta, mesmo com o sacrifício mental, emocional envolvido nisso daí.
A covardia é muito desse momento que você falou do perfeccionismo. Para mim, perfeccionismo também é covardia, porque você está fazendo um bolo. Uma vez eu fiz um poema ligado a isso e eu gostei muito. Você está fazendo um bolo, Paulo, e aí o seu bolo está lá numa temperatura bem alta. E o bolo ele tem um ponto para você tirar. Quando a gente é perfeccionista, a gente está deixando o bolo passar do ponto. E aí, se você não tirar ele, ele queima e você perde a oportunidade. Só que aqui, pensando agora, eu estou tentando encaixar a covardia nesse bolo, a forma está quente. Então, você precisa tomar algumas atitudes para não se queimar. Dá um medo, vem um bafo quente na sua cara a hora que você abre o forno. Mas tem um momento dentro de uma receita que você, com muita estratégia, preparou para tirar aquele bolo. Para você comer, experimentar e daqui um mês, dois, seguir na sua vida, você fazer outros bolos iguais ou desenvolver algum a partir daquele. Então ela é covardia porque a gente fica com medo de se queimar, fica com medo das consequências. E o que é covardia, Paula? Eu não gosto de romantizar muito a covardia. A covardia, para mim, ela é uma coisa que todo mundo está sujeito a ela. Então, quando eu digo que eu sou covarde, que você é covarde, é porque é um traço bem presente no ser humano e a gente precisa tomar propriedade disso. Mas a covardia é você saber o que você precisa fazer, o que precisa ser feito e fazer uma coisa diferente. Então, até a arrogância está dentro da covardia, porque eu sei que para eu entregar uma coisa nível Christian, nível Paula, no domingo, eu preciso, no mínimo, passar uma semana entregando, desenvolvendo aquilo, masterizando, refletindo. Só que eu sei que dá para entregar o negócio domingo. E aí, dentro da minha arrogância, eu faço algo diferente do que eu sei que é o ideal, o que é o inteligente para ser feito. E de uma forma covarde, eu vou procrastinando. E é covardia porque eu estou privando a mim desse desenvolvimento que eu poderia traçar dessa vivência e privando a Paula, minha aluna, que poderia acessar um conteúdo muito mais lapidado e não está acessando porque o Christian está contente com a média dele. Como que você recebe isso, Paula? Covardia foi um aspecto que você trouxe agora que eu não tinha pensado, porque eu já relaciono muito a procrastinação com insegurança. Também. Não tanto com a arrogância, mas com uma falta de capacidade, assim. Pelo que eu sinto, até dos meus alunos, quando eles entregam alguma coisa, não consigo começar a fazer exercício físico, não consigo começar um projeto, tenho medo disso, tô com medo de não conseguir a profissão dos meus sonhos, então eu nem começo a procurar. Você vai procrastinando vários... Tem pessoas que procrastinam por anos. E eu vejo essa insegurança na falta de capacidade e até uma ansiedade em ter tanta coisa na cabeça e ficar tão preso a pensamentos catastróficos do futuro que a pessoa no presente não consegue focar no que ela precisa fazer agora, né? Nesses pequenos passos que poderiam mudar e fazê-la chegar em direção aos objetivos. E às vezes eu brinco que o problema pode ser justamente sonhar grande. Não tem nenhum problema da gente ter objetivos grandiosos, da gente querer coisas boas na nossa vida e sonhar mesmo. Mas primeiro a gente precisa sonhar pequeno, porque aquele sonho grande vai dar muito trabalho e a nossa mente tende a querer sempre economizar energia. Se a gente mostra algo muito distante para ela, o auto-boicote vai surgir, né? E por trás da procrastinação existe essa autossabotagem. A gente vai encontrar vários empecilhos e quando surgir a vida e aparecerem outras coisas, a mente vai arranjar desculpa. E isso pode ser desde algo simples, que é vou começar uma dieta na segunda-feira, vou começar a praticar um exercício físico, até algo, vou fazer uma transição de carreira, quero que um relacionamento dê certo. Existem muitas áreas que a gente pode procrastinar e que a gente não se dá conta. Mas essa tomada de consciência nos nossos padrões de pensamento, se eles estão sendo, como você trouxe, arrogante, covarde, ou se eles estão sendo inseguros, muito catastróficos, se eu estou me comparando muito às outras pessoas e com isso eu procrastino, porque eu acho que o meu desempenho nunca vai ser igual ao do fulano. Por que eu vou começar se ele já está lá? Olha só, nunca vou chegar ali. Não vale a pena, é melhor eu tentar outra coisa. E aí eu vou inventando essas desculpas na minha cabeça. Então é importante a gente reconhecer o modo que a nossa mente reage, interage, ter coragem, porque
exige essa coragem da gente fazer um mergulho, de encarar os nossos monstrinhos e sombras, para entender que 1% de evolução é evolução. É melhor do que ficar parado. E é nesse movimento que a gente aprende. É no errar. A gente tinha que mais se acostumar ao que é errar. A gente tinha que aprender a errar mais, a cair mais. E ser ensinado isso na escola. A gente fica com tanto medo de errar pelas cobranças que a gente tem, que às vezes a gente nem começa. E você, eu vou fazer até um desabafo aqui, você me ensinou muito, até em relação a vídeos, porque quando eu comecei no canal, até porque eu tinha uma designer trabalhando comigo, eu queria tudo perfeito. E quando ela saiu, que eu precisei assumir essa parte, eu falei, eu não vou conseguir manter o padrão. E aí, às vezes, eu surtava ou trabalhava muitas horas a mais, ficava exausta, sabe? Tirava toda a minha energia de outras coisas para me dedicar a alguma coisa que não era a minha especialidade. Ao invés de eu me dedicar aos meus pontos fortes, eu estava gastando energia nos meus pontos fracos e me frustrando, me sentindo culpada. E você trouxe muito nos seus vídeos. Faça, comece, pare de querer ser perfeito. Melhor é fazer em quantidade para você ir adquirindo essa qualidade. E teve até, acho que o Teófilo que mandou aqui, o que vocês acham da frase antes feito do que perfeito? Você me trouxe muito essa sabedoria assim, no dia a dia aqui, principalmente na plataforma. É melhor mesmo o feito do que o perfeito, porque no caminho é que você vai criando essa qualidade. Sensacional, Paula. E olha que incrível, né? Você disse que dentro do seu dia, que é atribulado, você estava direcionando uma boa parte para editar os seus vídeos. Só que você não trabalha, o seu produto não é edição de vídeos. Você não ensina as pessoas a editarem vídeos. Vamos supor que é o seu hobby, você ama estudar as ferramentas After Effects, Adobe Photoshop do não sei o que, e você ama e fica lá, nem vê o tempo passar. Ok, aí acho que é até justificável, mas comigo não é assim. Se tem um trem que eu odeio fazer, é editar vídeo. E aí tá, você tem 5 horas para se dedicar ao seu trabalho todos os dias, vamos supor, 4 horas. E aí vamos supor que você, eu não sei ir por aí, mas aqui... A cada mais ou menos 1 hora de vídeo, é mais ou menos a proporção 3:1. Para cada 1 minuto de gravação, eu gasto mais ou menos 3 para editar. Uma média assim, sabe? O que eu quero dizer é que sempre demora mais para editar do que para gravar. Sim, então sempre. Vamos supor que você gravou um aulão de 1 hora e que você quer publicar e você tem 4 horas disponíveis. Você gravou 1 hora e editou 3 horas. Isso quer dizer que você está em contato com a sua argumentação, o seu raciocínio, a sua essência durante 1 hora. Aquilo que é o diferencial do seu trabalho, que é a entrega do conteúdo, você está destinando 25% do seu tempo. Então, ele vai melhorar 25% dentro dessa proporção por vídeo. Vamos supor que você fica boa na edição. A sua vinheta fica sensacional. E o que vai acontecer? Se a sua comunicação não tiver altura, eu vou assistir a sua vinheta e vou sair. Nossa, é quase assim, sei lá, uma vinheta da HBO, da Netflix, que fica assim, uau. Aí a Paula começa a falar, né, não achei graça, não está conectado. Olha que louco a gente pensar nisso, porque eu paralisei com isso também, sabe, Paula? É esse processo de comparação, e aí você trouxe uma coisa muito concreta, né? É eu começar... E vejo que a Paula já tem vinheta, já tem cenário, já tem efeito de som, já tem... Eu não sei se você conhece a Stefani. Você segue ela, Intensa? Não. Ela é uma infoprodutora fantástica que recentemente ela fez uma música, sabe? Um remix, assim, ela cantando e tal. E não é a área dela, ela fez mesmo porque ela queria e gostava. Imagina se a gente olha... pura luz iluminando a gente, falando, faz o que você quiser, esse é o seu trabalho. A gente olha e toma como uma burocracia. Ai, meu Deus, mais um entrave para eu fazer sucesso. Agora, além de produzir conteúdo, além de roteirizar o meu vídeo, além de responder as pessoas, além de estrategizar os meus cursos, eu vou ter que virar produtor musical. Não dá. E olha que doido, eu acabei de lembrar que eu sonhei esses dias que ela me falou que virou rapper. Não tinha conectado com isso ainda, depois eu vou contar para ela. Mas é tudo isso, sabe, Paula? A gente começa a olhar para o lado e eu acho que a gente acaba optando por aquilo que dói menos na nossa, onde precisa ser trabalhado. Porque a edição, você tá lá no seu cafofo,
tranquila, edita lá e tal, no seu conforto do lar. Agora, para gravar, você tem que vir para cá. Você tem que se expor, você tem que lidar com as suas inseguranças. O feedback do outro é muito instantâneo, a métrica que já te mostra se você está mandando bem ou não perante as análises do Instagram aqui. Então, eu acho que você fez super certo e é muito bonito esse seu depoimento de mostrar. E aí, fala na prática, Paula, você percebeu alguma mudança de engajamento por você ter aberto mão desse refinamento estético e técnico nessa perspectiva da edição que existia antes? Você notou, despencou alguma coisa aí ou não? Muito pelo contrário. Nossa, desde que eu mudei, inclusive, a estratégia e que eu parei até de focar em posts tão bonitinhos e com design mais chamativo, eu consegui muito mais conexão nas coisas que eu faço, até porque eu foco muito mais agora em passar minha mensagem, a Paula passar a mensagem, não o design lindo passar uma mensagem. É o jeito que eu passo, porque se tem uma coisa que a gente precisa entender em qualquer que seja o propósito, é que o nosso jeito de mandar a mensagem é único. A nossa forma de falar ou de expressar sobre algo é só nosso, ainda que esteja todo mundo fazendo. E isso nos permite muita coisa. Ali a gente começa a focar mais na nossa evolução do que na forma como as coisas se apresentam, do que numa possível estética. Então, essa semana eu até me coloquei o desafio de fazer lives diárias ao meio-dia, para começar a praticar isso. Acho que se a gente identifica algum aspecto nosso que precisa ser melhorado, e eu estava procrastinando fazer live. Eu estava procrastinando porque eu percebi o quanto que isso me esgotava. E aí eu sempre brinco aqui, a gente tem que ser estrategista. Se eu percebi que fazer live à noite estava me tirando muita energia, eu ficava ansiosa para dormir, não estava funcionando dentro da minha rotina, estava bagunçando muito, mudei, vou fazer meio-dia. O pessoal não pode, quem puder ver, se não ver gravar, tá tudo bem. Acho que a gente deixar as coisas mais leves é uma meta que eu tenho tentado adotar na minha vida, porque eu sinto essa diferença. E só nesses dias aqui, hoje eu fiz o 3º dia de live, tenho mudado a minha rotina, tenho começado mais cedo, já sinto mais o impacto das pessoas. E são só 15 minutinhos de live. Eu quis me propor esse desafio. Todo dia, meio-dia, apenas 15 minutos. E que eu tenho que falar uma ideia fora da caixinha, diferente. Isso me faz estudar. Então, isso tem me tirado muito da zona de conforto. E são nesses movimentos que a gente vai se permitindo evoluir. Eu acho que se eu pudesse deixar uma dica final para quem está assistindo a gente, de como lidar com alguma área da sua vida que você está procrastinando, coloque no papel, como você mesmo falou, né, Cris? Ponha no papel, faça aí um brainstorming, uma chuva de ideias de como você pode sair daquela zona que está te incomodando, vencer a procrastinação com alguma estratégia. De repente, peça ajuda para alguém se você não está conseguindo enxergar, não consegue fazer exercício físico. Será que tem alguém que pode fazer com você para te ajudar a vencer o primeiro movimento da procrastinação? Então, o que você pode fazer? Está se comparando? Qual padrão de pensamento você pode mudar aí para começar a quebrar esses ciclos? Começar a pensar de um jeito diferente? Como você pode otimizar a energia no seu dia? Será que você não está gastando muita energia com coisas que, de fato, não são relevantes? Como você pode fazer um sistema de prioridades? Será que tem alguma pergunta que você possa se colocar toda vez que você tiver um monte de escolhas na sua frente, para você entender o que é importante, por onde começo, como eu paro de procrastinar e como eu construo uma vida que faz mais sentido para mim? Paulo, tiro o chapéu para essa sua iniciativa corajosa e dedicada de fazer lives diárias de 15 minutos. E eu vejo que ela combina muito com o que você falou no começo da live do 1% a cada dia. Que é uma coisa muito famosa, mas que ninguém faz na prática, né? E aí, juntando com o que você acabou de falar, e que você está fazendo, e você está mostrando para quem está aqui agora que você está fazendo e está tendo resultados, eu acredito que o caminho é o seguinte: dividir por 100 acho que não fica tão prático, mas convencionou-se que live tem 1 hora. Eu não concordo com essa convenção, essa burocracia, mas vamos assumir só para fins didáticos. Se a gente for dividir por 100, vai dar, sei lá, a hora não são 100 minutos, mas vai dar 1 minuto, vamos supor. É pouco. Mas vamos dividir por 10, dá 10 minutos.
É o que você está fazendo praticamente. Você está fazendo uma Uhum. live de 15 minutos. Christian, mas eu quero malhar, só que eu não tenho tempo para malhar. Uma hora, nossa, então divide por 10. Faz 15 minutos de exercício físico. Ah, Christian, eu quero ler um livro, mas eu vi na internet que tem que ler um livro por mês. Divide por 10. Lê um Uhum. décimo de um livro por mês. Isso é louco porque tira o glamour da coisa. A pessoa, eu acho que a vaidade chora porque, nossa, Christian, mas o negócio é fazer uma hora, eu vou fazer 10 minutos? Não era isso e tal. E o que isso me mostra, Paula? Na verdade, esse processo de culpa, ele é tão prejudicial porque a gente fica buscando por uma desculpa. Quem tem culpa busca por desculpa, não busca por resultado, não busca por resolver as coisas. Ele busca por uma justificativa para livrar a barra dele. Uhum. E eu acho que é muito digno a gente perdoar alguém por uma hora de live. É muita coisa. Mas 15 minutos de live, Paulo, você dá conta. Você consegue preparar um discurso e falar por 15 minutos. Então, eu gostei muito dessa sua dica final. E para complementar, eu acho que é dividir por 10, pegar aquilo ali e marcar para fazer. E aí você fez, vai fazendo 10, 10, 10, até você aumentar para 20, para 30, diminuir para 20 porque você gostou mais do que 30, depois valida um dia 40 e vai tentando. Isso é muito louco porque acabou a desculpa. Christian, não tem tempo para fazer live, divide por 10. Uhum. Exatamente. Aí a pessoa vai ficar meio perdida, né? Exatamente. Ou começa com story. Não tá com coragem de Começa fazer com live. story. Ah, eu vou me expor, as pessoas vão ver meu ao vivo. Começa no story. Se você não gostar, você apaga. Vai ficar lá 24 horas, depois você apaga. Mas tenta diminuir o teu sonho, o teu objetivo por algo mais palpável que você dá conta no momento, para sua mente parar de fazer desculpa. Começa por algum lugar, mas comece, se coloque em movimento, né? Fantástico. Paula, a gente está falando de live. Domingo eu vou vender uma imersão, vou divulgar para vocês hoje como é que vai funcionar. Mas domingo eu vou entregar uma imersão de 2 às 16 horas, que eu vou entregar tudo que eu aprendi de live nessas 600 Uau! lives que eu já fiz. E vou entregar 8 roteiros para a pessoa fazer live, mais um monte de conteúdo complementar Uhum. por menos de R$ 50. A gente está resolvendo o preço ainda, mas vai ser uma coisa assim bem acessível para a galera ganhar dinheiro com live e depois comprar o meu curso. Live não dá dinheiro, né, gente? Vai monetizar, não sei o quê, meu perfil. O seu foi, Paulo. O meu não tem selo ainda, essas coisas. Eu fico Eu assim, nem coloquei pra. Não, eu não coloquei. Eu que o fiquei meio, Zuckerberg quer de será? mim? Eu entrego Uhum. tudo que ele pede e ele Uhum. ainda não me deu. Tem gente com rios de 60 segundos, eu ainda não tenho. Ah, vou esperar liberar os 60 segundos para eu gravar. Divide por 10. Faz um rios de 5, faz um rios de 20, É. enquanto der, né, Paula? Mas eu Uhum. agradeço e olha, Paula, dessa vez eu te intimei. Não podemos ficar mais 2 anos sem fazer live, não. Daqui um mês, mais ou menos, você me chama, ainda mais nesse formato que a gente fez hoje. Achei muito objetivo. A gente pode pegar umas dores da nossa audiência e colocar como tópico. Tananã. E aí a gente vem e reflete sobre isso. O que você acha? Adoro, sempre um prazer falar com você, falar sobre esses assuntos que eu amo também. E eu espero que o pessoal aí tenha se inspirado e que amanhã mesmo, ou hoje, por que não, pare de procrastinar em alguma coisa. Acho que fica tarefinha, né, Paula? As pessoas Uhum. identificarem alguma coisa que está procrastinando, dividir por 10 e fazer ainda hoje. Só para validar o método. E falar, os dois têm razão. Eu acho que dá para fazer. E aí Uhum. seguir. Eu vou deixar essa live salva, Paula. E eu gostei demais. Eu vou assistir de novo para anotar as coisas que a gente está conversando aqui. E acho que a gente podia fazer um post colaborativo com essa ideia do dividir por 10, do 1% a cada dia que a gente construiu junto aqui, que eu Uhum. acho que pode ser uma receitinha muito massa para a vida mesmo. É aquele tipo de coisa assim, que vai mudar a sua vida se você fizer. Se você não fizer, ai, Christian, ótima reflexão. Vai mesmo. Então, Uhum. não adianta nada. Refletir Uhum. é bacana, mas é vazio sob a perspectiva que a prática é que preenche a reflexão, né? Obrigado, pai, pela companhia. Paula, um show de live, viu? Excelente. E eu estou muito feliz mesmo que você tá fazendo essas lives todo dia. O que vai acontecer é que você vai começar a levar as lives menos a sério. E quanto menos a sério você levar as lives, mais você vai sorrir e mais você vai ter leveza nelas. A dedicação Uhum. vai permanecer, o respeito pela sua audiência, o valor pelo seu trabalho, só que vai ter mais sorriso. A seriedade, ela não serve para nada, só para tirar o nosso sorriso. Christian, mas eu quero ser dedicado, quero ser respeitoso, eu quero ser comprometido.
seja tudo isso, mas não seja sério, porque você não tem nada a ganhar com isso. Faz sentido, Paulo? Perfeito, faz muito. Eu já espero mostrar mais resultados no nosso próximo encontro. E vamos fazer sim esse post colaborativo, acho que vai ajudar ainda mais as pessoas. Depois eu divulgo também essa live no meu perfil. Combinado. E eu estou muito feliz mesmo pelo seu movimento, viu, Paulo? Show de bola. Obrigada, Parabéns. obrigada pela motivação e obrigada pelos ensinamentos aí, viu? Aprendo muito com É você. recíproco, aprendi demais também. Gostei dessas questões que você trouxe. Eu vou te mandar o TED depois para você assistir. Fechou. Beleza? Tá bom. Um beijo. Obrigada, um beijo. Até mais.